Existe uma diferença entre coragem e insanidade. Coragem é quando um homem enfrenta o perigo, mesmo sentindo medo. Já a insanidade pode aparecer quando ele começa a gostar daquilo. Durante a Primeira Guerra Mundial, milhares de soldados desapareceram em trincheiras inundadas de lama, gás e sangue. Homens enlouqueciam apenas por ouvir o som da artilharia. Outros simplesmente congelavam diante das metralhadoras alemãs. Mas havia um oficial que parecia existir fora de qualquer lógica. Um homem que foi baleado no rosto, cabeça, barriga, quadril, perna e mão. Um homem que perdeu um olho, teve a mão amputada, arrancou os próprios dedos sem anestesia e continuou voltando para a guerra como se aquilo fosse o único lugar onde ele se sentia vivo. Durante a Batalha de Somme, enquanto oficiais morriam um após o outro e unidades inteiras começavam a colapsar sob fogo inimigo, aquela figura mutilada atravessava a terra de ninguém, puxando os pinos de granadas com os dentes antes de lançá-las contra posições alemãs, com a sua única mão. Soldados o viam surgir em meio à fumaça, usando um tapa-olho preto e uma manga vazia balançando ao vento, enquanto corria entre explosões reorganizando linhas defensivas e liderando ataques suicidas. Seu nome era Adrian Carton de Weerd. Esse é o homem que gostava da guerra. Adrian Paul Ghislaine Carton de Weerd nasceu em Bruxelas em 1880, dentro de uma família aristocrática, rica e poderosa. O destino dele parecia óbvio desde o começo: educação refinada, influência política, negócios e uma vida confortável cercada pela elite europeia. Mas havia algo naquele jovem desde cedo. Enquanto outros rapazes da sua posição social sonhavam com prestígio acadêmico e estabilidade, Carton parecia fascinado pelo perigo. Após o divórcio dos seus pais, ele passou parte da juventude entre o Egito e a Inglaterra, sendo enviado mais tarde para estudar na Universidade de Oxford. Só que o ambiente universitário o entediava profundamente. Livros, debates e salas elegantes não conseguiam competir com a ideia de um combate real. Então, quando a Segunda Guerra dos Boeres explodiu na África do Sul em 1899, o jovem aristocrata tomou uma decisão. Abandonou Oxford, mentiu sobre sua idade, fingiu ser britânico e se alistou no exército sem autorização da sua família. Ele tinha apenas 19 anos, era estrangeiro e sequer possuía ligação pessoal com aquele conflito. Mesmo assim, atravessou continentes apenas porque queria sentir a guerra de perto. Mais tarde, ele admitiria que naquele momento percebeu algo sobre si mesmo. A guerra estava no seu sangue. A realidade do combate chegou rápido. Durante operações na África do Sul, Carton foi atingido por tiros no estômago e na virilha enquanto atravessava um rio sob emboscada inimiga. Qualquer outro jovem provavelmente teria retornado traumatizado para casa, mas não ele. Quando seus superiores perguntaram se havia muitos inimigos na região, Carton respondeu quase debochando que não eram muitos, apenas extremamente bons de mira. Esse humor macabro diante da própria morte se tornaria uma característica constante em sua vida, porque para Adrian Carton de Weerd, a guerra nunca pareceu um pesadelo, mas sim uma diversão. Anos depois, já durante a Primeira Guerra Mundial, ele servia na Somalilândia britânica, lutando contra guerrilheiros liderados por Mohammed Abdullah Hassan. Em um ataque extremamente violento contra posições inimigas, Carton avançou agressivamente na linha de frente até ser atingido por 3 tiros no rosto. Um destruiu completamente seu olho esquerdo, outro arrancou parte de sua orelha, seu rosto ficou desfigurado e ele precisou ser evacuado imediatamente para a Inglaterra. Mas o mais inacreditável não foi a sua sobrevivência, mas sim a sua reação. Pessoas próximas afirmavam que Carton parecia genuinamente satisfeito com as cicatrizes. Um conselheiro de Winston Churchill chegou a declarar que acreditava sinceramente que ele considerava a perda do olho uma bênção. Os médicos exigiram que utilizasse um olho de vidro para continuar apto ao serviço militar. Mas Carton odiou aquilo. Durante a viagem, arrancou o olho falso e o jogou pela janela do carro. A partir dali passaria a usar um tapa-olho preto, que transformaria sua aparência em algo quase lendário e icônico. Com apenas um olho, cicatrizes profundas no rosto e uma presença intimidadora, Carton de Weerd criava a sua imagem pessoal, que seria reconhecida até décadas depois.
mas o corpo de Carlton ainda sofreria mutilações piores. Em 1915, durante a Segunda Batalha de Ypres, um bombardeio alemão explodiu próximo à sua posição e destruiu completamente a sua mão esquerda. Fragmentos atravessaram seus dedos, quebraram ossos e deixaram a mão praticamente inutilizada. Os médicos tentaram salvar o membro, mas Carlton perdeu a paciência com a lentidão deles. Quando um cirurgião recusou amputar os dedos restantes, Adrian simplesmente os arrancou sozinho. Sem hesitação nem dramatização, depois voltou para o fronte. Pouco tempo depois, o restante da mão precisou ser amputado definitivamente. Agora, ele tinha apenas um olho e uma mão funcional. Ainda assim, continuou sendo aprovado nos exames médicos e promovido dentro do exército. Era como se a guerra se recusasse a matá-lo. Então veio 1916, a Batalha de Somme, um dos maiores massacres da história moderna. Milhões de soldados lutando em um inferno de lama, explosões e cadáveres espalhados pelas trincheiras. Oficiais britânicos morriam tão rapidamente que unidades inteiras ficavam sem liderança em questão de minutos. Foi nesse cenário que Adrian Carlton de Weert se transformou em lenda. Durante os combates mais intensos, 3 comandantes diferentes foram abatidos, deixando os setores inteiros completamente desorganizados sob fogo. Carlton assumiu sozinho o comando dessas posições e começou a atravessar a terra de ninguém repetidamente enquanto explosões caíam ao seu redor. Ele reorganizava soldados, distribuía munição, corrigia posições defensivas e liderava ataques pessoalmente. Com apenas uma mão, puxava os pinos das granadas usando os dentes e as lançava contra o inimigo. Soldados exaustos observavam naquela figura mutilada avançando sem qualquer sinal de medo e simplesmente o seguiam. Sua coragem parecia contagiosa. Por suas ações naquele inferno, Carlton recebeu a Cruz Vitória, a maior condecoração militar britânica. O relatório oficial descrevia sua bravura como indomável. Honestamente, talvez não existisse palavra melhor. Nem a Batalha de Somme conseguiu derrubá-lo. Durante combates posteriores, no chamado Bosque do Diabo, um tiro atravessou a parte traseira de sua cabeça. Inexplicavelmente, o projétil causou apenas danos superficiais. Segundo as próprias memórias de Carlton, o médico examinou seu crânio, percebeu que ele sobreviveria e decidiu abrir uma garrafa de champanhe para comemorar. O único efeito permanente daquele disparo foi uma sensação de cócegas na cabeça sempre que ele cortava o cabelo. Enquanto homens normais provavelmente se aposentariam após um ferimento desses, Adrian simplesmente voltou para a linha de frente. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, Carlton continuou procurando conflitos ao redor do mundo. Lutou na Polônia contra forças soviéticas, enfrentou cavalaria inimiga praticamente sozinho e sobreviveu até mesmo a acidentes de avião. Décadas depois, já envelhecido, quase cego e com mais de 60 anos, ele ainda se recusava a abandonar a guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Weert se apresentou novamente ao exército britânico. Durante uma missão secreta no Mediterrâneo, seu avião caiu no mar. Mesmo ferido e mutilado, ele conseguiu alcançar a costa carregando outro soldado consigo. Pouco tempo depois, foi capturado pelos italianos e mantido prisioneiro em um castelo. Tentou escapar 5 vezes. Em uma delas, cavou um túnel subterrâneo ao lado de outros oficiais e fugiu disfarçado de camponês. Imagine a cena: um homem alto, de tapa-olho, sem uma mão e coberto de cicatrizes, tentando passar despercebido em território inimigo. Era quase impossível não reconhecê-lo. Ainda assim, ele tentou, porque a ideia de permanecer preso parecia pior do que a morte. Depois de sobreviver a 2 guerras mundiais, tiros, explosões, acidentes aéreos, mutilações e prisões, Adrian finalmente se aposentou na Irlanda. Lá escreveu sua autobiografia com um título que parecia resumir perfeitamente a sua mente: A Odisseia Feliz. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão fascinante. Não apenas o fato de ele sobreviver ao impossível, mas a maneira como enxergava tudo aquilo. Para a maioria dos homens, a guerra era trauma, horror e sofrimento. Para Adrian Carlton de Weert, era onde ele se sentia verdadeiramente vivo. Weert era verdadeiramente um guerreiro, em espírito, alma e corpo. Quando perguntavam sobre sua experiência em décadas e décadas de combate, ele respondia apenas uma frase simples, quase perturbadora em sua sinceridade: francamente, eu gostei da guerra.